Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos esse podcast em 4 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. E a Puxada de Orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Bom, antes de começar, então, eu quero deixar uma recomendação aí para vocês, que é o Leadercast. É um canal de podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, uma associação apartidária, independente, privada, que visa encorajar os valores liberais no Brasil. Um instituto que acredita que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. Ouça o que grandes líderes querem te falar buscando Leadercast ou IFL em todas as plataformas como Spotify ou Apple Podcasts. E hoje não falaremos sobre a PEC emergencial, pauta tão debatida no Congresso nessa semana, e nem sobre anulação das condenações do ex-presidente Lula. Pautas essas que todos os principais veículos de comunicação já abordaram e continuam abordando. Lembrando que nosso foco continua ser passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Agora vamos para o Brasília em Foco. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 12, ao meio-dia e 19, e com isso vamos aos destaques desta semana. Projeto define rachadinha como ato de improbidade administrativa. Collor sorteia um dia com ele em Brasília. Projeto prevê que serviços do SUS sejam adequados a pacientes com obesidade. IBGE reforçará protocolos sanitários e tecnologia para censo, diz presidente. Grupo de trabalho debate financiamento de campanhas e prestação de contas. Governo anuncia acordo para preservar incentivo à informática. Conselho de Ética arquiva processo contra Felipe Barros. Projeto estabelece desoneração da folha para setor coureiro calçadista. Sancionada a lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. Nova lei prorroga suspensão de metas para prestadores de serviços de saúde. Relatório do Tribunal de Contas da União indica bloqueio de 4 obras no orçamento de 2021. Câmara mantém gatilho que interrompe contratações em crise fiscal. Governo fecha acordo para permitir progressão de carreira durante calamidade. Projeto cria campanha permanente sobre ansiedade e depressão. Proposta proíbe remoção de trator envolvido em infração de trânsito. Proposta define regras para a saída de empresas estrangeiras do Brasil. Medida provisória sobre barreira em terra indígena perde validade. Congresso Nacional promulga adesão do Brasil ao Protocolo de Nairobi. Projeto cria auxílio para atletas amadores de baixa renda. Publicações da Câmara podem subsidiar debates e pesquisas científicas, dizem deputados e especialistas. Projeto prorroga por 90 dias prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Proposta cria linhas de crédito para servidores da segurança pública. Projeto obriga operadoras de celular a divulgarem informações sobre crianças desaparecidas. Projeto prevê porte de arma para integrantes de todas as guardas municipais. Projeto dispensa de registro arma de fogo antiga ou danificada. Deputados concluem votação de MP que amplia limite de empréstimos consignados. Projeto impede condenados por violência doméstica de ocupar cargo ou emprego público. Projeto garante às mulheres tratamento respeitoso durante investigação policial e processo penal. Projeto reduz idade mínima para esterilização voluntária de 25 para 21 anos. Projeto proíbe cirurgias mutilantes em animais. Projeto obriga empresas a disponibilizarem absorventes a empregadas.
Projeto cancela portaria que restringe análise de projetos culturais no país. Projeto eleva imposto em áreas com desmatamento ou queimada. Projeto limita juros do cheque especial em 30% ao ano até dezembro de 2021. Com isso, nós temos os destaques da semana, para a gente comentar aí os principais destaques, né, que está rolando no Congresso. E aí, Vitor, você quer iniciar comentando algum deles? Eu queria saber se você pretende entrar no sorteio do Collor aí, né? Se tem interesse? Eu tinha certeza que você ia falar, ia ser o primeiro assunto da pauta, né? Não tem como, né, não comentar isso. Nossa, é incrível. Então vamos lá, né? Qual é o destaque? Relembrando, né? O Collor sorteia um dia com ele em Brasília, né? O senador Collor. Ele anunciou isso no Twitter, né? Que vai ter esse sorteio que contempla aí, além do dia com ele, e a hospedagem, né? Em Brasília. Também vai ter um café na Casa da Dinda, a famosa Casa da Dinda, a mansão da família Collor, né? Que quando ele foi presidente foi utilizado aí como residência oficial, e também tem aí uma visita no gabinete dele, né? O senador ainda não divulgou como que será escolhido o vencedor da campanha, né? A campanha chamada Um Dia no Senado com Collor. Pois é, e assim, né, até confesso que eu não sabia muito, né, sobre todo o histórico do Collor, até por ter nascido depois de 92, né, sou de 95, mas eu tava lendo sobre essa matéria e, assim, tem muita polêmica a respeito da casa, né, onde ele ficava, o pessoal falava que tinha rituais que aconteciam ali, ele até comentou isso quando ele tava falando sobre o sorteio, né, que ia falar que a mídia inventava muita coisa sobre o que acontecia ali dentro da casa onde ele ficava enquanto era presidente. Exato, exato. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fui para Brasília, eu tive a cara de pau, Vitor, de tocar a campainha na casa da Dinda e perguntar se o Collor morava lá. Eu acho que eu nunca te contei isso. Não, nunca contou. E o segurança da casa falou: eu não conheço nenhum Collor. Mas eu fui até a casa da Dinda, tem uma foto ali na frente da tão famosa casa da Dinda. Muito bom. Mas é isso, gostaria também de comentar, Vitor, sobre o projeto que proíbe cirurgias mutilantes em animais. Esse é um projeto do deputado Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, projeto que está tramitando aí na Câmara dos Deputados, que proíbe as cirurgias mutilantes e os procedimentos cirúrgicos desnecessários para fins estéticos em animais domésticos ou silvestres. O que eu gostaria de comentar sobre esse projeto? É incrível, né, que a gente precise hoje no Brasil de uma lei como essa. Eu acho que é uma lei importante, né? A crítica não é pelo projeto de lei, a crítica é em saber que a gente precisa de um projeto de lei como esse no Brasil. Porque aí, na proposta, né, tá aqui, ó, entre as práticas proibidas pela proposição estão a amputação da parte de cauda, chamada de caudectomia, ou das orelhas, chamada de conchectomia, e ainda a retirada de cordas vocais, chamada de cordectomia, de cães, e a retirada das garras, onissectomia, de felinos. Então, assim, é um absurdo que hoje estamos em 2021, ainda aconteça algo assim para uma questão estética dos bichos, né? Eu acho que isso também não deixa de ser um reflexo, né, da sociedade, um reflexo do que as pessoas... A gente tem visto um aumento recente de cirurgia plástica, né, de cirurgia estética em humanos também. Então, todo mundo fazendo cirurgia, tem aquelas lipoaspirações que são, né, somente estéticas, tem a bichectomia, né, que é a pessoa que tira a bochecha, a pessoa que... rinoplastia, que é pro nariz, tem um monte de coisa, e isso é passado também, né, tem muita cirurgia estética sendo feita nos animais, e eles não têm essa escolha, né, eles não têm essa opção de fazer ou não um procedimento estético, acaba sendo uma escolha do dono, do tutor do animal,
Então é importante, infelizmente, é importante que a gente tenha esse projeto de lei realmente para proteger o animal, né? Que não tem, Exato. ele não tem não tem como se Essa defender escolha, desse né? tipo de, exato, esse tipo de procedimento. É um absurdo. E eu tenho certeza que se fosse ele, se o animal fosse escolher, ele ia falar: Meu, sai de mim, eu não quero isso não. É lógico, é lógico. E outra coisa, só para lembrar que o Conselho Federal de Medicina Veterinária ele já proíbe essas cirurgias, né? Mas o deputado ele argumenta que essa prática é recorrente, a gente sabe, né, que é recorrente essa prática de amputação da parte de cauda e das orelhas dos cães, né? Então, por isso que Uhum, sim. é um assunto aí, uma pauta importante. Vamos falar sobre outra pauta aqui também que a gente considera como muito importante, Vitor, Sim. que é a história do projeto que dispensa de registro arma de fogo antiga ou danificada. Uhum, sim. Então, esse projeto, que é do deputado federal Carlos Bezerra, do MDB de Mato Grosso, ele altera medidas do Estatuto do Desarmamento, né, para vigorar aí a dispensa de exigência do registro nesses casos, né, que a arma de fogo ela seja antiga ou danificada. A gente não conseguiu encontrar qual seria esse prazo, né, de arma de fogo antiga, né, quantos anos ela seria considerada uma dispensa aí no registro, né, por X anos, a gente não conseguiu encontrar isso, mas a justificativa dele abre aspas, né, ter em sua residência uma arma com defeito e sem nenhuma condição de uso, que pode ser facilmente comprovada pela perícia, é uma conduta que não ofende a paz, a ordem e a tranquilidade social, sendo sua posse desprovida de qualquer potencial lesivo. Fecha aspas. O que você acha disso, Vitor? Olha, falar a verdade, eu sou 100% contra qualquer proposta que facilite a posse ou o uso de armas de fogo. Eu acho que as armas de fogo sempre vão trazer um risco às pessoas, um risco às famílias. Então, e também, assim, fica muito, é o que você também comentou, né? A gente não tem essa questão da idade, não está bem explicado essa questão ainda, né? Qual que é o tempo para uma arma de fogo ser considerada antiga, se ela deixa de apresentar riscos de fato. Então, assim, quando deixa muita brecha, muito aberto, eu acho um risco um risco à segurança pública, né? Exato, exato. O deputado aí tem um espaço no nosso podcast, caso ele queira aí na próxima edição falar um pouquinho sobre o projeto dele. Então a gente espera aí mais detalhes para comentar novamente. Exatamente. Eu acho que a gente podia até emendar aqui com o assunto do projeto que prevê porte de arma para integrantes de todas as guardas municipais. Né? Eu Eu acho que acho quem que ouve esse podcast talvez fala, nossa, os caras devem ter uma tara por esse assunto, né? Porque toda edição a gente fala sobre guarda municipal, mas é que é uma pauta que tá em constante debate, né? No Congresso atualmente, né? Esse projeto, né, que prevê a porte de arma, que é o projeto de lei 671 de 2021, do deputado capitão Fábio Abreu, do PL do Piauí. exatamente. Eu acho que a gente tem que ficar de olho justamente, né, para entender o desenrolar aí dessa discussão, porque já é uma discussão realmente que vem de semanas, né, que a gente comentou. Se não me engano, foi o primeiro episódio até aqui do Segredos Políticos, a gente comentou sobre um projeto que era parecido, né? Era também para facilitar o uso de armas de fogo por qualquer guarda municipal. Então, acho que basicamente isso a gente está mencionando aqui para a gente poder seguir acompanhando e poder saber o desenrolar dessa história. Porque assim, o Estatuto do Desarmamento, ele só permite o porte para os guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Mas ele Uhum. permite, né, dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço, né? Então, assim, hoje um guarda municipal pode ter uma arma de fogo, né, se ele presta serviço numa cidade acima de 50 mil habitantes. Só que de 50 mil habitantes a 500 mil habitantes, ele só pode utilizar essa arma em serviço. Acima de 500 mil habitantes, ele pode portar essa arma. Então, essa é a discussão, né, hoje, deixar isso liberado para todas as guardas municipais, independente de número de habitantes. Exatamente, é isso.
Bom, acho que a gente podia falar aqui sobre o projeto que prorroga por 90 dias o prazo de entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física. O projeto que é do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, né? Exatamente, exatamente. A justificativa do projeto, que é a mesma justificativa também da Receita Federal ano passado, né, para adiar. No ano passado, a Receita Federal adiou por 60 dias o prazo de entrega também da declaração de imposto de renda, né, de 2020. E a justificativa dada por eles, que é a mesma agora do deputado, é justamente para a gente evitar aglomeração, porque muitas pessoas vão até as unidades da Receita Federal para buscar o número do recibo da última declaração, né, para poder fazer o preenchimento da declaração. Às vezes a pessoa perdeu a via impressa, não consegue acessar a via digital, então ainda tem muitas pessoas que se dirigem até as unidades da Receita. Também tem as pessoas que vão até as instituições financeiras para buscar os informes de rendimento. Então a ideia é que com um prazo maior evite aglomeração, tenham menos pessoas buscando simultaneamente esses informes nas instituições. Então eu acho a justificativa válida, né? Eu acho faz sentido a gente estender o prazo para poder ter não evitar essas aglomerações, mas ao mesmo tempo eu também acho que deveriam haver mais campanhas da Receita Federal para incentivar o uso digital das pessoas preencherem e conseguir as informações via digital. A gente sabe que é possível, de obrigar as instituições financeiras também a fornecerem o informe sempre via digital e também informar os clientes, né, de que os informes estão disponíveis via digital. Então, acho que tem que rolar também uma campanha aí simultaneamente com esse adiamento. Pode ter uma campanha para incentivar as pessoas a conseguirem de forma digital, não precisar se deslocar a nenhum lugar para conseguir preencher a declaração de imposto de renda, né? Isso, e assim, se você parar para pensar, né, hoje, assim que saem os informes, que acontece isso, os bancos, as instituições financeiras precisam entregar para todos, né, os informes no último dia de fevereiro. Assim que sai, você, né, para pensar, poxa, nós temos aí 2 meses para fazer a declaração do imposto de renda, é tempo suficiente? Mas essa justificativa, eu acho que a primeira, né, é a justificativa de que muita gente não tem nem computador para pegar os informes online, às vezes vai no próprio banco para pegar o informe, né, presencialmente. E a outra situação, acho que também tem vamos chamar aí do lobby do bem, né, na categoria de contador, né, porque se você vê os contadores hoje, eles têm uma boa parte ganham dinheiro com a declaração de imposto de renda, e eles têm 2 meses para fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você tem aí 100, 200 clientes, é um prazo muito pequeno, né? Então, também eu acho que pelo lado da categoria profissional, também vai ser importante para eles, para que eles tenham um tempo maior aí, até para eles conseguirem mais clientes e conseguirem um tempo hábil aí para fazer a declaração de todos eles. Exatamente. Tem mais uma notícia que você queira comentar aí, Romeu? Sim, eu queria falar também sobre o Congresso Nacional, né, que ele promulgou a adesão do Brasil ao Protocolo de Nairobi. Só para dar aí um contexto do protocolo, desse acordo internacional, esse acordo internacional ele prevê uma eliminação imediata dos subsídios à exportação de produtos agrícolas por países desenvolvidos, né? O Congresso ele promulgou o decreto que confirma essa adesão do Brasil ao protocolo de Nairobi, que foi um acordo realizado junto pelo âmbito da Organização Mundial de Comércio, a OMC, em 2015, né, na capital do Quênia, para a eliminação desses subsídios agrícolas. E aí foi publicado na edição do dia 10 de março, no Diário Oficial, esse decreto legislativo. É claro que, pela Constituição, acordos desse tipo ainda dependem de aprovação das duas casas do Congresso. Em resumo, o protocolo de Nairobi ele busca aí equiparar as regras multilaterais, né, vamos dizer assim, do setor agrícola, que já validadas por produtos manufaturados. O governo brasileiro ele alega que a proibição dos subsídios representa um ganho para os países exportadores agrícolas do mundo em desenvolvimento, em razão da elevada distorção na competição provocada aí por esse tipo de mecanismo.
Então, acho que é isso em relação ao protocolo de Nairobi, né? Assim, pelo acordo, né? Só para ter aí um contexto, finalizar o contexto, o fim dos subsídios ele tem efeitos imediatos para os países desenvolvidos e a implementação gradual aí para os países em desenvolvimento. Muito bem. E aí eu também queria falar, Vitor, sobre o projeto de lei que define a rachadinha como ato de improbidade administrativa. É um projeto da deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Vamos lá, o que é a rachadinha? É o ato do gestor público, seja deputado, vereador, o que for, pegar parte do salário do funcionário público do seu gabinete, né, para ele. Então, assim, o projeto de lei ele, além de várias sanções, né, ele pode levar à suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, de acordo com o projeto da deputada. Atualmente, essa norma aí já define 12 condutas como atos de improbidade administrativa relacionadas a enriquecimento ilícito, né, que essas 12 condutas, ela está na lei da improbidade administrativa. Eu considero como mais um projeto importante, né? Porque de verdade eu vejo como um absurdo você ter que o funcionário ali, mesmo que seja um funcionário indicado, ter que dividir o seu próprio salário com ou o alto escalão, ou o próprio deputado, ou o vereador, ou o prefeito, seja o que for, qualquer cargo público, né? Então tem que ser uma gestão transparente e tem que ter projetos como esse para condenar atos de improbidade administrativa, que é a rachadinha. Exato, eu acho que também seria importante, né, adotar medidas para aumentar a fiscalização disso, né, que a gente sabe que é uma prática bastante comum, né, que a gente está sempre ouvindo dizer, então seria importante também conseguir fiscalizar esse tipo de ato, né? Exato. Então acho que a gente fecha aí o Brasília em Foco. Comentamos aí de quase todas as notícias que aconteceram no Congresso essa semana, né? Lá no início a gente, né, fez a abertura com cada chamada principal da semana. Eu acho que a gente fecha. Eu só queria comentar duas coisas que adicionais aí que estão rolando aí nessa sexta-feira, que eu acho que também é de grande importância, que é um projeto do deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, que criminaliza corridas, lutas, disputas ou atividades extenuantes com cães. Essa pauta está acontecendo hoje no Congresso, né, que é uma prática que já é proibida em países como Estados Unidos, a Itália e França, né? Argentina e Uruguai também, né, porque tem aquela corrida dos galgos, tão famosa corrida dos galgos, principalmente na Argentina e no Uruguai, que começou a acontecer também, infelizmente, no Rio Grande do Sul, e se eu não me engano o governador Eduardo Leite proibiu essa corrida dos galgos no Rio Grande do Sul, que já estava uma prática comum, só que é uma prática extenuante para os cães, né? Até de agressividade, né? Para você ali induzir o cão a correr atrás do objeto ali, que parece um Exatamente. coelho, né? Então, o projeto do Ricardo Silva, ele prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais multa, e é isso. Então, assim, é um projeto que está rolando nessa sexta-feira lá no Congresso. E mais uma coisa também, que é importante, que é a lei de licitações. A nova lei de licitações também está rolando, né? Que essa nova lei de licitações já está rolando, na verdade, faz tempo, né? De dezembro até agora, eles alteraram mais de 100 dispositivos da nova lei, só que é uma lei que, né, tramita no Congresso já há quase 10 anos, teve origem na Comissão Especial do Senado lá em 2013, passou por várias reformulações, e, é claro, é uma lei complexa porque ela deve substituir três leis, né? Ela deve substituir a lei de licitações, que é a 8666 de 93, ela deve substituir
substituir a lei do pregão, que é a lei 10.520 de 2002, e deve substituir o regime diferenciado de contratações, que é a lei 12.462 de 2011, né? Então, esse é um outro tema que está rolando aí nessa sexta-feira no Congresso Nacional. Muito bem. Então, com isso, vamos agora para o Colado com a Justiça. Bom, nossa notícia de hoje do Colado com a Justiça é que um assessor do PSL atirou na foto do Lula e foi condenado a indenizar o ex-presidente. O juiz Maurício Garcia, da segunda vara civil do São Bernardo do Campo, condenou o assessor parlamentar do PSL, José Alberto Júnior, a indenizar o ex-presidente Lula em R$5 mil por danos morais. Isso aí, o assessor parlamentar ele publicou um vídeo em que aparece disparando 10 tiros e uma foto do ex-presidente da República. Na mesma decisão, o magistrado ordenou que o réu publique um pedido de desculpas no mesmo perfil que proferiu as ofensas no Instagram. Sem polarizar o assunto, mas qual que é a sua opinião, né, Vitor, sobre isso? Bom, como já declarei aqui, né, nessa mesma edição de ser totalmente contra o uso de arma de fogo, né? Então, obviamente, tem duas coisas aí, né? O uso indiscriminado de arma de fogo, que é ridículo, né? Que é um absurdo, que você está colocando pessoas em risco só de estar utilizando sem motivo nenhum. E você aumentar ainda mais a polarização, a discussão sair da área política, né? E aí entrar nessa área criminal, não tem necessidade da gente, assim, você nivela por baixo o debate, né? Acho péssimo isso. Divergências de opiniões, né? Esquerda, direita, não tem problema você divergir com o outro, né? O problema está no ódio, o problema está na raiva que você tem com uma outra pessoa, né? Acho que por mais que você não goste de alguém, não goste de um político, tem que ter um mínimo respeito, né? Com certeza. Nossa primeira notícia do Giro Regional de hoje é: em São Paulo, gerente de farmácia é condenado a pagar R$11 mil por divulgar receita de cloroquina de Davi Wip. Eu recebi, Vitor, essa receita no WhatsApp, alguém me mandou. E de verdade, a primeira coisa que eu pensei foi, isso aí é fake news, alguém que criou isso, né? Mas aparentemente, então, não, né? Que teve um gerente de uma farmácia que vazou essa receita médica do Davi Wip, que ele é o ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, e ele foi condenado aí a pagar uma indenização de R$11 mil ao Davi Wip. Exatamente. A sentença foi proferida pelo juiz Fabrício Sena Fusari, do Juizado Especial Criminal do Fórum da Barra Funda, e a indenização será paga ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Prefeitura de São Paulo. Só para fazer aí o registro histórico, né, do ocorrido, o Davi Wip, ele é um médico infectologista ligado ao Dória, né, ao governador João Dória de São Paulo, e que não defendia o uso da cloroquina, né? Diferente do presidente Jair Bolsonaro, que até talvez meses atrás defendia aí ferozmente o uso da cloroquina para o combate da Covid. Eu diria que dias atrás até. Talvez. Horas atrás. E ele foi diagnosticado, o Davi Wip foi diagnosticado com Covid-19 em abril do ano passado, né? Bem no início ali da pandemia, e a receita para ele indicava o uso da cloroquina. Então realmente essa receita, né? As pessoas que receberam essa receita foi uma receita aí verdadeira. Exato. Eu acho que é importante trazer justamente isso, né? O contexto histórico ali de que foi em abril do ano passado, quando não se tinha ainda muitas informações, ainda não tinha nenhuma comprovação, nem que sim, nem que não, né, do uso da cloroquina, mas hoje a gente já tem vários estudos que demonstram que toda a questão do tratamento precoce não tem embasamento científico, né,
que comprova alguma eficácia no tratamento da Covid-19. Muito bem, vamos para a notícia 2, a última notícia do dia? Vamos. Então, nossa segunda notícia é que a União transfere valor de remédio mais caro do mundo para bebê do Distrito Federal. Essa doença, terrível doença aí chamada AME, né, atrofia muscular espinhal, que nasce aí, algumas crianças nascem com essa atrofia, né? Tem um remédio para essa doença, um remédio chamado Zolgensma, só que esse remédio é um remédio caro, assim, caro, mas muito caro. Como a cotação dele é em dólar, é um remédio, né, que não é vendido no Brasil, ele depende muito aí da variação do dólar. E hoje, né, ele está estimado aí, esse remédio está estimado em 12 milhões de reais. É por isso que é o remédio mais caro do mundo. Então, assim, o Ministério da Saúde, né, ele transferiu na última quinta-feira, dia 11, essa quantia necessária para a compra do Zolgensma, né, que tem uma bebê aí, que a gente não precisa divulgar o nome, mas é uma bebê de 1 ano, né, diagnosticada com essa doença, e o depósito foi feito diretamente para o laboratório Novartis, que é o fabricante desse remédio. Exatamente, esse remédio ele, né, promete neutralizar os efeitos da AME em crianças de até 2 anos, né? Então, essa é uma doença rara que pode, inclusive, levar à morte a criança antes da idade dos 2 anos de idade, né? Antes dos 2 anos de idade. Então, até 2017 não havia tratamento no Brasil, né? Agora surge esse tratamento, mas com esse valor aí muito, muito alto, né? De alguma forma, assim, a gente sabe que a indústria farmacêutica deve ter investido muito para descobrir, né, esse remédio, né, uma saída para salvar essas vidas, mas 12 milhões de reais é um valor, né, absurdamente caro para qualquer família. Né, a gente vê aí diversas campanhas, né, de famílias que têm uma criança com AME, então eu mesmo já contribuí para algumas famílias em relação à doação, né, para ajudar, e assim, é um valor caro até para o governo, né, se parar para pensar, 12 milhões de reais para o governo também é caro, imagine para uma família. Então, o que a gente espera aí é uma competição, né, das indústrias farmacêuticas para conseguir ter aí esse remédio um custo bem mais em conta do que o valor hoje atual dele. É isso aí. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, a puxada de orelha da semana vai para o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que disse, abre aspas, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, fecha aspas. Vai aí, Vitor. Sempre eu começo. Não, então, assim, é mais um dos absurdos proferidos pelo presidente Bolsonaro, né? Mais um flirt, Por não, duas vezes ele falou, hein? Por duas vezes. pois é, exatamente, mais um flirt dele com a ditadura, né? Ele usou a mesma frase que ele usa naquela famosa reunião ministerial, né? Divulgada no ano passado. E assim, é um absurdo não ter essa frase em si não ter repercutido tanto e agora ele usar de novo. Eu acho que a gente tem que sempre que possível enfatizar a importância da democracia, a importância da conquista democrática do Brasil e não dá para a gente ficar relativizando e diminuindo o efeito que a ditadura causou no Brasil, né? Todos os males trazidos pela ditadura. Então, deixo aqui o meu repúdio, mais uma vez, às falas do presidente Bolsonaro. Porque, vamos lá, a gente está no meio de uma pandemia,
A gente gostaria muito que o presidente ficasse preocupado com a solução dessa pandemia. A gente sabe, né, notícias aí correram que ele negou a oferta, né, da Pfizer ano passado para a questão da gente ter mais doses de vacina hoje, né, que estariam salvando aí milhares de vidas. Então, presidente, ajuda o povo, ajuda o povo. Vamos pensar em democracia, vamos falar em combate ao vírus, do que ficar batendo nessa tecla das Forças Armadas. Bom, com isso a gente encerra a nossa edição dos Segredos Políticos de hoje, né? Vocês perceberam que a gente está testando um novo formato aí da apresentação das notícias para vocês. Então deixem o comentário de vocês, uma sugestão, uma crítica, se quiser comentar alguma notícia. No Facebook, Instagram, no YouTube é /Segredos Políticos, acompanha a gente por lá. No Twitter é /Segredo Político. Então a gente espera a participação de vocês. No próximo episódio a gente lê os comentários, a gente comenta com vocês. Então é isso. Muito obrigado, Romeu, e valeu. Obrigado, Vitor. Boa semana para todos.